8h19. Atenção, emissoras da rede Aurora de Comunicação de todo o Brasil. Ao toque de 5 segundos para o próximo programa. 5, 4, 3, 2, 1. Está entrando no ar o programa A Voz de Campos. A Voz de Campos. No comando do amigo Germando Santos, dando voz às comunidades carentes e isoladas. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação para todo o Brasil e o mundo. Programa A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar o programa A Voz de Campos, feito com interatividade. E você é a prioridade. Já deu tudo certo. Apresentação: Germando Santos. Já deu tudo certo. Opa! Sou eu, hein? Germando Santos. Já deu tudo certo, hein? Mas certo ainda porque está entrando no ar o programa A Voz de Campos. Este é o programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 8 às 10 horas da manhã. Um espaço aberto para você, para dar vez e voz a toda a sociedade, tá? Hoje, sexta-feira, ela chegou em sexta-feira, sua linda, dia 25 de outubro de 2019, são agora 8 horas e 21 minutos. Lembrando que estamos ao vivo, hein? Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação, Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, para todo o Brasil e o mundo, através das nossas plataformas digitais de áudio e vídeo. Nós estamos em todo o planeta Terra. Exatamente. Sábado passado, lançamos o portal da Rádio Aurora e você pode acompanhar tudo sobre a Rádio Aurora no portal radioaurora.com.br. Lá tem os blogs dos nossos apresentadores, lá tem as nossas redes sociais, os nossos canais digitais, tudo sobre a Rádio Aurora você encontra no nosso portal radioaurora.com.br. Já temos várias pessoas nos assistindo e já a gente vai interagir com você. Comente, né? Manda sua mensagem, seja pela nossa TV Live no Facebook, os seus comentários, ou pelo nosso WhatsApp. Ou você pode ligar para cá e falar conosco ao vivo. Aqui você fala ao vivo a hora que você desejar. 3704-1313 é o número da sua Rede Aurora de Comunicação. Vamos direto ao assunto. Hoje nós temos o quadro operador. O quadro Acertando as Contas do Dinheiro Público. Agora no programa Voz de Campos, acertando as contas do dinheiro público com nossos especialistas em economia. Olha, hoje nós vamos estar tratando de vários assuntos relacionados à economia, sobre o orçamento, sobre como está sendo feito os gastos, ou, de repente, tem algum investimento que a gente ainda não sabe,
mas que os nossos economistas vão estar revelando. Presta atenção porque vem novidade por aí, hein? Aqui e agora. Ranulfo Vidigal, muito bom dia à sua rádio. Bom dia, meu caro Germando, bom dia para você e toda a galera que nos acompanha. Germando, ontem o segmento dos contabilistas convidou a mim e ao professor Alcimar Chagas, que vem sempre a esta banca, é figura cativa nesta banca, né? Para um comentário, para um debate sobre o futuro do Norte Fluminense diante dessa conjuntura tão confusa. E eu, como minhas primeiras palavras, selecionei aqui uma das lâminas, uma das tabelas colocadas lá pelo professor Alcimar para o grande público que estava presente a este evento. Quero agradecer ao professor Zé Ornes, que também esteve aqui e agradeceu muito a chance que a nossa querida Rede Aurora deu, e inclusive fazendo o lançamento do seminário. O seminário foi de muito boa qualidade. E ele mostra lá, o Alcimar, o seguinte: a nossa querida Campos tem 500 mil habitantes, a renda média mensal de um trabalhador na nossa cidade é de 2,5 salários mínimos, mas pasmem, aí eu quero dar um bom dia para o vereador Álvaro e bom dia para o Eric, que não botou o hino do Flamengo, e para o Zé Alves, meu parceiro de grandes carnavais. Flamengo! Pasmem, 38% das famílias campistas, atenção, Zé Alves, tem renda de meio salário mínimo na cidade riquíssima de Campos, meu caro Álvaro Oliveira. Repetindo, Campos tem pouco mais de 500 mil habitantes, a renda média de quem está empregado é 2,5 salários mínimos, portanto não atinge R$ 2.500. 38% das famílias têm, no máximo, meio salário mínimo de renda mensal, o que representa uma enorme concentração da renda e da riqueza na nossa cidade. Concorda? Concordo. E aí, vamos botar em número, só para as pessoas entenderem, botar em número. 38%, eu vou arredondar, quase 200 mil pessoas, gente. Exatamente. Exatamente. Né? E mais, apenas 57% das casas em nossa cidade têm esgotamento sanitário. Para aí, 57% só? Só. Gente, essa CPI Agro Paraíba, que a Agro Paraíba é a melhor do mundo, não vai sair, não? Hã? Olha os dados aí, hein? Contra 82% em Macaé. Hã? Portanto, a nossa cidade ainda carece de políticas públicas eficientes e de qualidade por muito tempo para igualar as oportunidades entre os habitantes, os moradores dessa cidade. Bom dia, vereador Álvaro Oliveira. Bom dia, Germando. Bom dia, Ranulfo, Zé Alves, Eric, a todos que nos assistem, nos ouvem. Dados estarrecedores, mas confirma tudo que eu tenho dito lá no plenário da Câmara, inclusive essa semana, Ranulfo, que votei contra a redução que o governo mandou para a Câmara, uma renúncia fiscal, tirando o ITBI de 2% para 1% temporariamente. Mas por que eu votei contra? Primeiro que eu disse que estava beneficiando só os grandes empresários e as pessoas mais ricas. Por que eu disse isso? Porque o ano passado fizeram a mesma medida. E aí eu fiz essa pergunta em plenário. Quem que troca de casa ou apartamento de 1 em 1 ano? Aí eu falei assim, minha casa tem 20 anos. E aí eu perguntei ao plenário, todos ficaram em silêncio. E depois ainda vieram dizer que essa medida não é para beneficiar os grandes empresários e as pessoas mais ricas da cidade. Quando você, a cada ano, renuncia 50% da sua receita do ITBI.
Isso é para beneficiar os grandes. Eu até citei, foi um vereador lá, tadinho, fazer o quê, né? Vou fazer o quê, né? Eu falei assim, é o Robin Hood ao contrário. Não tem o Homem-Aranha negro, que é o Homem-Aranha ao contrário? Robin Hood ao contrário. Tirar do pobre para dar ao rico, gente. E eu votei contra. Fui o único vereador que votou contra essa medida. E aí agora, vem o professor Ranulfo aqui e me mostra que 200 mil pessoas da nossa cidade recebem até meio salário mínimo. Meu Deus do céu. E que mais de 57%? 57% da nossa cidade não tem esgotamento sanitário. E nós entramos semana, parece até que, sem saber disso, entramos com a CPI da Água do Paraíba segunda, e que me causou muita estranheza, porque na semana passada, quase todos os vereadores, inclusive vários da base do governo, detonaram a Água do Paraíba em plenário. Quando eu entrei com o pedido de CPI, alguns daqueles que detonaram já falaram que não era bem isso. Eu fico muito assustado quando as pessoas esquecem que do outro lado ali da sala da Câmara Municipal, saindo por aquela porta, tem várias famílias que não conseguem nem pagar essa conta absurda d'água. Tem várias famílias que estão nadando nos seus dejetos, que eles estão pela rua. Apenas para ajudá-lo. Eu também. Dados do Diário Oficial. O lucro da empresa Águas do Paraíba em 2018 foi de 57 milhões de reais. Tudo isso, Ranulfo? Exatamente. O que isso representa? Meu Deus do céu. Lucro líquido? Lucro líquido. Dinheiro no bolso. Sem imposto, sem nada. Já li. No bolso. Tudo no bolso. pago. Tudo pago, no bolso. Tudo Em pago? 2017, 49 milhões de lucro. 2016, 55 milhões de lucro. Pega só esses 3 anos aí, dá 155 milhões de reais de lucro. Isso é que renda concentrada. É que explica a renda concentrada. Muito bem. Ou seja, você não está universalizando os serviços. O que é universalizar? É fazer chegar a todos de uma forma justa e barata e adequada. Porque este dinheiro que virou lucro foi o dinheiro que não se transformou em serviço de água e esgoto para a população. Ou não, Álvaro? Perfeito, olha só. E aí vou falar um pouquinho daqui a pouco do que... E quero dizer bem claro. É aumento de tarifa também. Sou um economista social-democrata. Não tenho nada contra o lucro. Nada. O lucro é o esforço do empreendedor. Mas o superlucro tira o direito do serviço de qualidade à população. É a ganância. É a ganância. Aí já não é lucro, né? E aí veja bem, quando uma empresa... E aí vocês tirem suas conclusões, não vou concluir não. Quando uma empresa recebe a dispensa de outorga, o que é essa outorga? É 5% que a empresa Água do Paraíba tinha que pagar ao município. Ela recebeu essa dispensa para ficar 25 anos sem pagar. E ainda recebeu mais 3 aumentos sucessivos, né, em 3 anos seguidos, de 2,83%, para botar água em 51 comunidades e botar esgotamento sanitário em toda Guarulhos. E aí chega no final de 2018, no apagar das luzes, o prefeito prorroga esse contrato, essa obrigação para 2020 ainda dá um aumento de 10%. Aí você, no início, falou alguma coisa dos administradores. O que falta na nossa cidade não são administradores, não, é vergonha na cara. Tão somente. Vergonha na cara. Ver que existem pessoas e que você tem que gerir a coisa pública como se fosse de todos, não é do bolso dele não, gente. Tá faltando a vergonha na cara da cidade. Patrimonialismo. Não, patrimonialismo. Zé Alves de Azevedo, muito bom dia. Zé Alves, puxa esse microfone pro seu lado, pra frente. Isso, porque senão vai atrapalhar o meu vereador. Bom dia, meu amigo Álvaro, bom dia, meu amigo Ranulfo, Germano, nosso amigo operador, tamo junto aí, é o coraçãozinho, mas tem que botar o hino do Flamengo como o Ranulfo pediu aí, tá? Aí, ó. Olha só, a receita do ITBI ao ano é de 14 milhões, é o que tá no orçamento de 2020. Se você continuar dando essas isenções aí, ele vai arrecadar, né, em torno de 10 milhões no ano que vem, porque ele está esculhambando a receita pública do município.
porque eles aumentam os impostos, o IPTU, o ISS, quando assumiram em 2017 e dá agora isenção, anistia de IPTU e TBI. Eu não tô entendendo. É um samba, né, de maluco isso aí, entendeu? Então, acho que tá na hora da gente começar a reagir, tá? E eu quero dar os parabéns ao nosso amigo Nildo Cardoso, nosso amigo do Bradesco, antigo Bradesco, né? Nildo sempre foi uma pessoa empreendedora, era funcionário do banco, saiu do banco, vendia camisa pra gente, começou vendendo camisa. Nildo é um cara empreendedor. Eu acho o seguinte, o que ele falou ontem está coberto de razão. Ele disse que tinha aí muita gente sem trabalhar 30%. na prefeitura. 30%. Só isso, eu acho que tem mais. Ele apenas está ratificando o que nós já achávamos. Muito bem? Então, eu acho que está na hora, né, do governo. Eu acho que existe o governo? Não tem mais. O governo, eu acho que já terminou. Rafael está esperando só o cumprimento de tabela aí, entendeu? Porque ele está doido para se livrar da prefeitura. Algumas fotos que circularam na internet aí no final de semana, aí nesses últimos dias, demonstram que ele não está muito ligado na prefeitura, não. E vamos tocar o barco aqui, porque ao longo da... Deixa eu só fazer uma pergunta a Zé e depois eu vou dizer o que eu quero dizer. Zé, você tem notícias, Zé Alves, professor José Alves, você é servidor da UENF-Norte. Lá existiam pessoas que ganhavam sem receber, sem ditar nomes? Na UENF nunca não, mas na antiga FENORTE nós tínhamos jornalistas. FENORTE é o quê, Zé? FENORTE era a fundação mantenedora da UENF, tá? Porque ela apodreceu. Aí tinha uma meia dúzia de político ocupou a FENORTE, tá certo? Uma instituição, à época não, que inicialmente era séria, tá? E depois ficou aparelhada por políticos aqui da região, tá certo? E nós tínhamos, né, vários jornalistas aí que ganhavam sem trabalhar, uma coisa impressionante. No governo Sérgio Cabral, o secretário de Ciência e Tecnologia era Alexandre Cardoso. E hoje me parece que eu tô vendo essas carinhas aí apontar o dedo pra gente. Olha, pessoal, esse dedo tá sujo, hein? Não me obriga a dizer o nome do jornalista, tá? Que recebia pela FENORTE na gestão Sérgio Cabral, na gestão do secretário de Ciência e Tecnologia Alexandre Cardoso, porque eu vou dizer o nome dele aqui, hein? Então, vamos segurar a boca aí, porque senão o bicho vai pegar aqui na Rádio Aurora, hein? Ei. Olha só, eu sem dizer nome também, mas agora eu vou falar. Eu queria citar o meu nome. Vou dizer o seguinte, Nildo Cardoso, essas pessoas que te apontam o dedo, elas não têm um passado muito bonito, não. E talvez, se a gente olhar a fundo, pode ser que elas sejam um desses nomeados da FENORTE que nunca trabalharam. Que isso, Não sei, tô só dando uma dica. Ei, as dicas eu vou pegar o diário oficial, hein? vou te dar o diário oficial. As dicas estão indo pro ar, eu só quero saber o próximo capítulo, porque esse já tá bom demais. Olha, ô vereador Álvaro, aproveitando o gancho da sua fala, o senhor falou anteriormente que a respeito da CPI da Águas do Paraíba, a qual seus colegas lá, na sua maioria, não sei se alguém votou a favor, eu não estou aqui muito atualizado não, mas eu sei que a maioria lá, ou seja, não quiseram contribuir com a sua ação. E agora eles estão, né, vê se eu entendi, se eu não entendi, você me corrige, estão pagando de bom moço, falando aí, cobrando a Águas do Paraíba, né? Você não acha que vai acontecer o mesmo? É uma pergunta que eu te faço. Com a sua ação a sua ação da CPI contra a saúde, né? Olha só. A CPI da saúde? Boa pergunta. A CPI da saúde já tem assinatura minha, o vereador Eduardo Crespo, Josiane Morumbi, Renatinho de Dourado e Caba Loncimar. A CPI
da Água do Paraíba, a mesma coisa, nossas 5 assinaturas. Estamos esperando que os colegas, os outros 20 colegas, se pronunciem para que a população saiba quem realmente é base da população, trabalha para honrar os votos que teve e quem é base desse desgoverno. Mas pior do que isso, chama atenção para o presidente da Câmara o seu artigo 116, parágrafo 1º, subseção 1, do capítulo Comissão Parlamentar de Inquérito do Regimento Interno da Câmara. Diz lá, ele determina, ele fala que o presidente, quando receber um requerimento de CPI assinado por menos de 1/3 dos vereadores, a palavra é essa, deverá ser colocado imediatamente em plenário para votação. E até hoje não foi nem a CPI da Saúde, nem a CPI da Água do Paraíba. Por quê? Porque quando for a votação, todos saberão quem trabalha pela população e quem, eu não posso nem falar que trabalha pelo governo, quem não trabalha junto do governo. Mas há quem diga que não há indícios nenhum para uma CPI da Águas do Paraíba. E agora estão se levantando contra Águas do Paraíba. Também tem quem diga hoje... Eu repito os números. Vamos falar os números. Extraordinário. Você vai repetir. Tem que repetir para as pessoas ficarem bem atentas e bem informadas. Também há quem diga hoje que não há nenhum indícios para a CPI da Saúde. Há vereador, existe vereador, né, que disse que não há nenhum indício. Isso acredito que pode mudar a qualquer momento, porque a gente sabe que pode haver muita acomodação de interesses por parte de alguns vereadores, que quando esse interesse já não lhe convier mais, ele pode começar a vir a público, né, dizendo que há problemas, há situações irregulares também na saúde, a qual está sendo levantado a todo momento, né, pelo vereador Álvaro Oliveira. Não só por mim, não, qualquer um da população. Aqui sendo colocado. Certíssimo, qualquer um da população que sair e for tentar se socorrer da saúde de Campos, ele vai dizer se há problema ou não. O secretário de saúde do município foi à Câmara, levou 12 horas fazendo uma explanação, e aí todos saíram de lá. Eu não fui, me recusei aí, votei contra a ida dele da Câmara, que eu falei que não iria numa audiência pública para ser enganado. Tal qual os servidores do município foram lá na Câmara, numa audiência pública, em que o secretário ficou de responder todas as perguntas, eles entregaram 56 perguntas e não tiveram resposta nenhuma. Então eu me recuso a ser enganado na casa onde eu sirvo, que é a Câmara dos Vereadores. Você está sendo enganado lá? Não, só pode. E aí, olha só, ludibriado na própria casa onde eu dou minha força de trabalho. Então, o que ocorre? Foi lá 12 horas e saiu todo mundo batendo palma. Eu, na próxima sessão, falei, vocês estão batendo palma de quê? Vai hoje, né, ontem, não vai hoje no Ferreira Machado. Vai no PU da Saldanha Marinho, continua sem médico. Vai no PU de Guarulhos, que não tem clínico geral. Vai nas unidades básicas de saúde. E me dizer que não tem nada na saúde, essas pessoas ou não moram em Campos, ou não são vereadores de Campos, ou estão querendo beneficiar a si próprio. Mas só um detalhe, eu acho que a CPI, ela não visa punir as pessoas, não. A CPI é um instrumento de investigação. Como que o vereador da base... Não, porque não tem nada de errado. Gente, é só pra gente, né, ver, investigar, não vai punir. E mostrar pra população. E mostrar pra população se é uma gestão que diz que veio com toda a diferença, né? É um governo diferente. Faz uma CPI, a CPI não vai punir, é só para ver exatamente e mostrar à população os dados, os investimentos, aonde está indo, né, o recurso público, o seu destino. Agora, fala-se em CPI, as pessoas pensam que é logo, né, uma punição, uma maldade. Não, gente, não custa nada fazer uma CPI, né, investigar Foi ótimo, eu queria só explicar para a população entender o que é uma CPI. Né? O que é uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito? E aí só se justifica o que nós estamos fazendo. Por que eu, às vezes, critico CPIs em relação ao governo passado? Que tem que ter também. Mas não podem se sobrepor ao que está acontecendo atualmente na cidade. Por quê? Porque o governo passado já passou. E o atual governo tem 20 vereadores na base. Quando esses 20 vereadores
fazem CPI do governo passado. Por que eu digo que não se justifica no momento? Porque a CPI, o que é uma CPI? Você junta documentos, colhe informações e entrega para o Ministério Público, polícia, para quem for, para as autoridades competentes. Eles sim têm que tomar a medida. A nossa é só colher convencimento. O governo, quando entrou, fez auditoria e gastou quase ou mais de 10 milhões de reais em auditoria de toda a secretaria. Então, os vereadores da base têm todos os documentos que eles quiserem. Para que CPI? Mas aí eu passei a entender por que a CPI. Para atestar a incompetência do governo, que não soube nem juntar o papel direito. Eles estão fazendo CPI para juntar o papel e entregar para as autoridades. Mas por que justifica uma CPI da saúde hoje e uma CPI da Águas Paraíba? Zé foi cirúrgico, Zé Alves. Mostrar à população o que está ocorrendo. Por que a população hoje tem muito que agradecer a você, mais consciência das coisas? Porque abrimos as contas da prefeitura aqui com o professor Zé Alves, professor Ranulfo, as contas da prefeitura. Trouxemos o professor Sanguedo, professor Alcimar, e começou a todo mundo entender o que são as contas da prefeitura. Então a CPI vai mostrar à população o que está acontecendo, se está acontecendo certo ou errado, e encaminhar as autoridades. Como Zé Alves bem disse, se não tem nada de errado, por que essa luta contra a CPI? Aí, Álvaro e meu amigo Zé Alves, ontem também nesse debate ficou claro, a partir dos números colocados pelo professor Alcimar, repito, que sempre vem aqui nessa bancada, que há necessidade de uma grande discussão do maior problema que a cidade vive, que é a saúde pública. Por quê? É inadmissível que a gente tenha essa baixa qualidade com 800 milhões de reais alocados no setor, né? Quando Niterói, com um orçamento de 4 bilhões, aloca apenas 500 milhões e tem a população semelhante à nossa, e nós estejamos vivendo uma queda acentuada, como mostrou lá o professor Alcimar, da produção petrolífera do norte fluminense, da Bacia de Campos, e, consequentemente, vamos ter que fazer mais com menos. Então, por exemplo, eu vejo hoje, vi ontem nas redes sociais, que o Tribunal de Justiça acatou uma liminar bloqueando 2,5 milhões de reais das contas da prefeitura para pagar o repasse aos hospitais conveniados, contratualizados, bem colocado pelo vereador Álvaro. Ora, isso representa dizer que a carência de recursos já está levando a um impasse, não é? Ora, numa cidade em que 37% das famílias têm rendimento de até meio salário mínimo por mês, saúde pública é um item fundamental, porque esse contingente de 200 mil pessoas colocadas aqui pelo vereador Álvaro não tem condição de pagar um plano de saúde. Portanto, precisa da saúde pública funcionando minimamente. E nós estamos chegando a um impasse, Zé Alves. Porque ninguém vai ao judiciário pedir uma liminar, meu caro Germano, para poder fazer funcionar o seu hospital. Se estiver tudo funcionando. Se estiver tudo certinho. Então, essa grande discussão que o vereador Álvaro está colocando através de uma CPI, ela é mais do que necessária para entender como vamos ter a partir de agora, em que o dinheiro está ficando escasso, em que a produção de petróleo está caindo, os poços maduros, né? Os poços maduros estão se reduzindo, em que o dinheiro está indo para Maricá, para Niterói, está indo para o outro lado. O que vamos fazer com o sistema de saúde que é fundamental para essas famílias que têm renda de até meio salário mínimo todo mês? Esta é uma questão fundamental, que é uma questão deste governo e dos próximos governos. Porque essa questão da saúde vem se arrastando há muito tempo. Isso não é de hoje. Só que agora está ficando agudo. Porque se essa briga já foi para o âmbito judicial, é porque não há entendimento no campo administrativo e muito menos no campo político, Álvaro. Muito bem colocado. Álvaro, antes de você falar, deixa só ir o pessoal aqui, tá, rapidinho? Que a Cristina Fonseca tá mandando bom dia a todos os convidados. Felipe Lamparão está assistindo a gente, a Solange Adriano
mandando bom dia. Renata Armando, a Josi Lírio, super fã da Rede Aurora, mandando bom dia a todos. Tiago Martins, que também, meu irmão, tá virando super fã da Rede Aurora, mandando bom dia para todos. Que Deus ilumine, estou ligadinho na Rádio Aurora. Jorginho Venâncio, mandando bom dia a todos da bancada e especial vereador Álvaro Oliveira. Jefferson Alô, Luiz Augusto, Hernandes Rodrigues, Paulo César Genásio, Hernandes Rodrigues, pessoal, vamos parar de ameaçar e colocar tudo em panos limpos. Já deu. Quem tá ameaçando? Ninguém ameaçou ninguém. Eu acho que deve estar falando da outra parte. Então, pode ser lá de fora. Então pode ser. Explica aí, Hernandes Rodrigues, para entrar no entendimento aqui. Pedro Correia e a Sônia Azevedo e Jameson Souza. Creuza Rocha também assistindo a gente. Vereador, já que o senhor vai falar, o Marcelo Abreu está corroborando com a sua fala anterior, acredito, dizendo que os mesmos vereadores que querem fazer CPI do governo passado é o mesmo que aprovaram, ou são os mesmos que aprovaram as contas do governo passado. Vai entender. Explica aí. Mudar de ideia, né? Não, é isso aí, muda. Não tem nem o que falar, ele já explicou. Mudar de ideia. As pessoas mudam mesmo? de ideia. Não sei se é isso mesmo, não, porque eu acho que você tem que perguntar a cada um dos vereadores. Sim. Eu respondo pelo meu posicionamento, que sempre foi retilíneo. Eu sigo numa linha, claro que mudo de convencimento, quando meus colegas falam, tá errado aqui, a pessoa tem que ter inteligência para ver que tá errando, né? Contar com os amigos também, você tá errando. Tem que mudar posicionamento. Ouvir os universitários. Ouvir os universitários. Mas o que a Anu falou, eu vinha conversando antes. Os 2,5 milhões inviabiliza as contas públicas? É sério ou não? Vamos chegar lá. Nós estávamos tomando café antes de começar o programa, e por um acaso foi eu que trouxe o pó de café, porque o negócio aqui está sério, parece até as contas públicas. Estávamos conversando no programa falando o Eric isso. não está concordando muito. Nós estávamos discutindo que o atual governo teve a legitimidade nas urnas, mais de 150 mil votos, para tomar as medidas necessárias para repensar a saúde. Vamos ficar só na saúde desse município. O modelo de saúde adotado pelo município já não satisfaz mais o município. Pode ter satisfeito em épocas passadas. Ele tem que ser revisto. Você vê que a cada ano o orçamento aumenta. A saúde gastou em 2017 39% a mais do que estava no orçamento. Gastou 705 milhões. Gastou no ano de 2018 24% a mais do que estava no orçamento. Gastou 795 milhões. E já tem programado para o ano 2020 747 milhões. Cada ano gasta mais e você tem menos saúde. O modelo está errado. Mas o que o governo se preocupou? Em justificar que tem buraco e que o governo passado fez isso e aquilo. Mas se tem buraco, o prefeito, o senhor já está no pré-sal. Porque o senhor cavou muito mais. Ele não tomou as medidas amargas, necessárias para domar, como o meu amigo Zé Alves aqui fala todo o programa, as contas, o leão das contas públicas, as suas despesas fixas, seus grandes contratos, as suas despesas variáveis. O município, no início, antes também aqui falando, que é crescente a despesa fixa e variável e a arrecadação está caindo a cada dia e responde os 2,4 milhões. Pode fazer falta? Claro que pode fazer falta, mas isso ele tinha que ter visto nos primeiros meses, no primeiro ano, no segundo ano. Ele esperou a corda, não foi esticar não, ele esperou a corda arrebentar para vir a público dizer que não tem dinheiro, gente. Ele tinha que ter repactuado com os hospitais quando? No início do governo. E mais, Álvaro. Ou será que eu estou errado? Álvaro, nos números oficiais publicados do balanço orçamentário até agosto, um dos poucos setores que houve suplementação de verba foi a saúde. É um sorvedor. A saúde esse ano já teve mais de 4 suplementações por excesso de arrecadação. Isso, portanto ela já colocou a mais 70 milhões. Ora, numa sinalização de quê? De que os compromissos assumidos vão ser mantidos. E aí, é mais ou menos o seguinte, você chega para mim e diz, fulano, conta comigo que semana que vem aquele nosso compromisso eu vou cumprir. Aí eu vou, organizo a minha vida, né? Faço os meus compromissos também. Aí chega na semana que vem,
Você, não, fulano, eu não tenho mais. Não tem como. E sem Porque falar, nós estamos falando de vidas, né, Alfa? Sim, eu deixo a Zé e falar. sem Nós não falar- estamos falando de estatística, né, Zé? E sem contar, Raul, que essa questão do servidor que vai receber no 5º dia útil, ele tinha que avisar isso com antecedência de 1 mês ou 2 meses antes. E não faltando 10 dias para pagar a folha, você anunciar que vai dar mais 5 dias, você vai espichar mais 5 dias. Então, é uma coisa lamentável. Uma outra questão, a capacidade instalada da prefeitura, a estrutura física, nos últimos anos, aumentou profundamente, todo mundo sabe. E a receita caiu. Agora, como equacionar uma estrutura física muito expressiva com uma receita pequena? É onde você teria que ter um grande gestor, com coragem, que fosse realmente cirúrgico. Eu acho que esse gestor, ele surgiu lá no processo eleitoral de 2016, onde se viu, se gerou uma esperança muito grande em cima de um candidato chamado Rafael Diniz. Esse candidato disse que ia fazer diferente e foi empossado dia 1º de janeiro de 2017, contudo, com 150 mil votos, a população deu 150 mil votos de confiança a ele, e ele poderia ser um gestor diferenciado se tivesse a coragem de realmente mudar. E aí você poderia realmente, equacionar essa estrutura física ao caixa da prefeitura que está minguando. Mas ele se perdeu, não sei o que houve, ele se deslumbrou com poder, talvez. Eu acho que ele nunca se achou, porque a retórica é sempre a mesma. Não tem dinheiro, tem bomba e tem buraco. Mas esqueceu de trabalhar para a população. E aí lembro que num passado recente, não sei se esse ano fizeram isso, Zé, você que também é servidor como eu do Estado, o Estado divulgava a tabela de pagamento do ano todo. Se você já divulga uma tabela falando a partir do meio do ano, eu estou colocando para o dia 5, você está se programando. Mas nada, você esperou esticar a corda dos hospitais, esperou ficar com 2 meses de salário, quase 3 de RPA e DAS atrasado, você esperou só ter em caixa 24 milhões que o ano passado, nessa mesma época, tinha 78 ou 74, e está correndo o risco do 13º. Alguém vai ter que ficar sem receber, pelo que está mostrando os números. Alguém não vai receber, o 13º vai ser parcelado, o RPA continua sem receber, o servidor vai atrasar. Olha só, o negócio virou um caos gerencial. Aí você me o caos gerencial. Claro, aí eu digo o seguinte. Para pagar o 13º, ele empurrou a folha de dezembro para janeiro. Isso aí, vai pagar já no exercício seguinte. Exatamente. É 5 de janeiro, não, é no 5º dia de janeiro, no 5º dia útil, né? Em tese, vai pagar a folha de dezembro, a folha corrente, né? Isso, exatamente. Agora, isso aí... E isso há 2 programas atrás, 3 pessoas, 4 pessoas afirmaram isso aqui nesse programa, fazendo uma conta de padaria. Eu acho que já passou da hora do governo vir a público e falar realmente se vai saudar ou não o valor desse 13º salário. Por quê? Essa conjuntura aí de indecisão, se vai ou não vai, gera uma ansiedade muito grande nas pessoas, no servidor e no comércio local. Porque o comércio local está esperando o 13º salário da prefeitura. Está na expectativa, né? Você tem que chamar mais uma pessoa, mais uma mão de obra que você contrata. Aí fica, eles usam a mídia, os jornais, não, porque é possível se pagar, não é possível pagar, vão pagar dividido ou parcelado. Gente, está na hora do governo vir a público e falar, olha, não vai ter o 13º desse ano. Ou o 13º vai ser dividido em 2 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Um governo responsável, ele faz isso. Por quê? Essa variável do 13º aí, esse não pagamento, está gerando ansiedade no seio da economia de Campos. Perfeito. Da economia das famílias. Das famílias, é isso aí. Por quê? Renda gera consumo.
E o empresário, o comércio, está esperando esse dinheirinho a mais, essa folha extra que vai circular para saldar os seus compromissos. Mas fica esse silêncio sepulcral, essa especulação na mídia local. Vão parar com isso e vem a público. Se é um governo que se planeja, realmente diga, olha, não vai ser possível, por isso. Tá certo? As pessoas vão entender, vão se angustiar, mas a ansiedade acaba. E se vai pensar numa solução. Zé, a Rafaela Fernandes aqui, que está nos ouvindo, pegou minha bola. Está dizendo aqui que estão deixando as coisas inflamarem e estão vivendo de apagar incêndio. É lamentável. Reagindo ao problema e não se planejando. Eu só para ilustrar... Bom dia para ela. Bom dia, Rafaela. O que Zé Alves falou agora há pouco, o comércio nessa época do ano já estaria contratando os seus temporários já com vistas ao Natal. Sim. Não começou a contratar ainda não. Sim. Porque a incerteza é muito grande. As pessoas não sabem o que está e o que vai acontecer pela falta de atuação ou transparência do poder público. Exatamente. Que já passou da hora de vir a público. O nome já diz poder público, de vir a público e dizer qual é a sua intenção ou o que vai ser feito. O CDL já se posicionou, o Orlando, né, que está à frente do CDL, disse que não vai ter aquelas contratações extras do comércio porque, né, a economia não está muito boa, tal, mas a nível nacional a gente vê que estão acontecendo, né, essas contratações até dezembro, né, o comércio é de forma sazonal, né? E aqui em Campos a gente está nesse impasse, se paga ou não o 13º. E outra coisa, gente, numa cidade onde, né, as empresas são muito pequenas, a prefeitura, o orçamento da prefeitura, a folha da prefeitura, ela tem um peso muito grande no comércio local, gente. Entendeu? Violentíssimo, então, se você ficar nessa brincadeirinha de ficar administrando, essa brincadeirinha de que não tem dinheiro, se não tem o dinheiro, abre o caixa da prefeitura, expõe, mostra à população a verdade dos fatos. Mas não, Álvaro, o governo é obscuro demais, fica nesse obscurantismo que acaba matando as pessoas de ansiedade, pelo amor de Deus. Exato. Entendeu? Olha, lá nos primeiros programas dessa mesma bancada aqui, a gente dizia isso, para o governo vir a público, mostrar tudo, e acabou fazendo que a gente até estudasse mais, que a gente está sendo obrigado a abrir diário oficial e ler, porque a gente não consegue saber nada do que o governo está fazendo. E isso está deixando a população como um todo sobressaltada. E o que mais preocupa com essa falta de dinheiro é o que o ex-secretário disse ontem, uma pessoa até muito responsável, que ele foi bem claro, ele falou assim, eu não falo nada de emoção, eu penso e sei o que eu vou falar. O secretário que aqui esteve ontem. Ele disse que 30% das pessoas não trabalham. Ora, como é que você paga 30% de pessoas para não trabalhar? Eu sou a favor que paguem em dia os que trabalham. Mas como é que eu posso colocar 30% de pessoas para ficar em casa ou fazendo política ou falando mal dos outros na internet? Isso que está errado. Álvaro, eu acho o seguinte, o secretário Nildo Cardoso, eu acho que vacilaram com ele, porque puseram um orçamento no primeiro ano de 16 milhões na agricultura, usaram parece que 140 mil reais ao ano, no segundo ano mais 15 milhões e tal. Eu não vou dizer a palavra aqui que eu gostaria de falar, porque é muito baixa, tá certo? Mas eu vou dizer assim, olha, Nildo, eu acho que vacilaram com você, porque puseram, né, um orçamentão, a hora que você solicitava, né, a despesa, executar o orçamento, a rapaziada falava assim, os menudos boys, né, os Chicago Boys. Os Chicago Boys. Os Chicago Boys, eles falavam, olha, não tem dinheiro porque vamos desajustar a casa. É a rapaziada do Paulo Guedes. É um corte, pelo amor de Deus. Chicago Boys da cidade de Campos. Corte, postura? Zé, não, eu vou mais além então. Porque ele ontem, eu não sei se você notou, mas ele revelou que mesmo diante dessa situação... Ele continuou trabalhando. Ele continuou trabalhando e mesmo o prefeito dizendo que não poderia investir R$1... Ele foi atrás da verba. Na pasta, ele foi atrás, conseguiu e só queria, em outras palavras, autonomia. Ele só queria
autonomia para poder executar o projeto. Com a verba conseguida por emenda parlamentar. Emenda. Mas eu vou dizer, Entendeu? Mas aí, situação, Ranulfo? volta a vaca fria. Nildo O que é vaca fria? Sempre... Não. A vaca é o que eu vinha morta. falando, né? É o que eu vinha falando no começo do programa. Nildo sempre foi um cara empreendedor. Eu adquiri muita camisa dele e tal, né? Rapaz, e o projeto dele é audacioso, o Sim, Zé. mas não deixava o cara trabalhar. Aí veio um secretário aí dizer que Nildo, né, era um animal solitário, sempre foi. Pelo amor de Deus, Nildo sempre foi um cara empreendedor, indiscutivelmente, e um homem de sucesso. Olha a vida dele. Agora é um animal solto. Hã? E digo uma coisa, Tava rapaz, preso. se Nildo se candidatar a vereador de Campos E leva. o ano que vem, escreve aí o que eu tô dizendo. Será um dos mais votados de Campos. De novo? Porque 2012 foi. Será um dos mais votados de Campos, porque os Chicago Boys não deixaram ele empreender e trabalhar. Ih, lasquei, você provocou alguém. Enquanto não entra, eu quero mandar um abraço. Ontem estive no Parque Bela Vista, abandonado pelo poder público. Parque Bela Vista, você vai na Rua das Camélias, na rua... É quase todo nome de flor ali, né? Rua das Videiras e várias outras que eu não lembro o nome agora aqui. Esgoto a céu aberto, entulho é à vontade, sem calçamento. Aí você vai na ponte que divide o Bela Vista da Penha. A população teve que improvisar um pontilhão de madeira com risco de cair. O valão é só mato, rato, barata, cobra. Você não consegue nem ver a água, nem o que está correndo ali dentro. Então, gente, pelo amor de Deus, socorre o Bela Vista e a Penha. Vocês estão de brincadeira com a população, né? Olha, enquanto não socorre, vamos à pessoa que está na linha. Alô, bom dia. Querido. Bom dia, com quem eu tenho o prazer de falar? Elisete. Elisete fala de que bairro, Elisete? Pastorado, chefe. Do Parque Aurora. Em que devo a honra da sua ligação, Elisete? É para pedir mais reforço de polícia para o Colégio José Francisco Salles. Colégio José Francisco Salles? Mais segurança. O que está acontecendo lá? Agarraram minha filha que estuda de noite pela brusa, um carro preto, com 3 homens dentro do carro. O que pessoal isso? do posto ontem socorreram que iam levar mais 2 meninas. Que isso? Eu não sei o que esse prefeito está querendo. Isso é sério, dona Elisete? Isso é muito sério. É sério, sim, ué. Eu tô ligando de brincadeira? Não, de modo algum. Isso é sério. Ah, tá. Isso é muito sério. E a gente vai reportar isso diretamente para... Tá no Face aí, ó. Tá, né? Todo mundo vê. Foi a sua neta? Minha filha. Sua filha, De 20 anos. de 20 anos, ali no José Francisco Salles. Ela estuda à noite. Então, a E o gente... perigo tá tanto faz à noite como de tarde, na saída das crianças. A falta de segurança, então, está grande aí, né? Dona Elisete, existia em Campos, eu não sei se existe ainda, a ronda escolar, que era a Guarda Civil Municipal que fazia isso e teve um certo sucesso. E se acabou, vamos ligar, gente, para a Guarda Municipal e pedir para dar uma atenção, se eles não puderem, para eles manterem contato com a PM, para poder dar uma atenção ali. Eu liguei, falei a marca do carro, dei tudo. Porque eu não tenho medo. Eu e Isabel Cristina, eu e Cristina não temos medo de nada, não. Mas nós temos, as autoridades estão lá para isso, dona Elisete. Eles têm que... Mas eles estão fazendo também, mas eles não podem ficar parados só em um lugar. Eles têm outras coisas para agir, né? Mas que dê uma atenção ao bairro. O bairro também não pode ficar desassistido. Principalmente a saída do colégio das crianças. E eu tenho neto que estuda lá à tarde. Ele só tem 12 anos. Se acontecer alguma coisa com a minha filha ou com o neto meu, só pode ter certeza. Eu vou parar a Rafael onde ele estiver. Eu sou galega ruim. Então tá bom, dona Elisete. Obrigado por sua participação e a gente vai reportar isso aí para o poder público, tá bom?
Tá bom. Um desse poder está aqui conosco hoje, que é o vereador Álvaro Oliveira, que já está ciente da situação e vai com certeza tomar providência como vereador, tá Vou bom? falar na tribuna sobre a insegurança do colégio aqui no Parque Aurora, solicitar a Guarda Municipal, não, como eu disse, não sei se a ronda escolar ainda existe, se não existir, para que pense em retornar. Falou comigo que quando vê uma situação dessa, para correr para onde está a guarda. Mas se o carro da guarda não estiver lá, vai correr para onde? Correr para onde? Exatamente. Bem colocado, dona Lisete. Muito obrigado por sua participação. Fique com Deus. Um abraço. Tchau, Bom tchau. dia, um abraço. Olha, se você também quiser ligar para cá, é o 3704-1313. Lembrando que estaremos voltando em breve uma linha telefônica da Vivo, porque muitos não têm ligado devido ao telefone fixo. Mas a gente vai retornar, tá bom? 3704-1313. Tem gente falando aí na live. Olha, Creuza está dizendo, vereador Álvaro, que estamos sem trabalhar há mais de 100 dias. Acredito que é relacionado ao transporte público. Relata aí, dona Creuza. Tauan está mandando bom dia. O Vando está assistindo a gente. Dona Josi Manhães mandando bom dia a todos, vereador. É sim. Se for a pessoa que eu estou pensando, é do setor F, o transporte público, em especial as vans, o transporte alimentador, que foi licitado para desenvolver um trabalho em prol da nossa população, está jogado às traças. Não tem atenção por parte, aí eu dou nome e sobrenome, prefeito e secretário do IMTT desse município. São atendidos, quer dizer, quando conseguem ser atendidos, nada é resolvido. A situação é fácil. Se não consegue implantar e colocar para funcionar, é essa mesmo, tirei foto ontem. Se não consegue implantar e botar para funcionar a famosa integração, por que eu digo que não consegue? Porque um empresário de ônibus veio a público e disse que não existe integração nesse município. Que o que está sendo feito de forma errada. E tem mais, já disse aqui uma vez e repito, onde está o contrato com as empresas de ônibus dizendo que elas têm que fazer integração? Então, se ele não tem contrato, como é que ele quer obrigar uma coisa que ele não pode? Mas isso ele não avisou os permissionários quando fizeram a licitação. Ele não avisou que ele ia tentar fazer um puxadinho, porque o empresário veio a público dizer que pediram favor a ele para não cobrar uma passagem. Olha só a gravidade da coisa. Então, secretário, prefeito, dentre outras coisas, se não pode colocar integração, deixe as vans trabalharem e irem até a rodoviária Roberto da Silveira. Agora, vocês vereador, estão fazendo pessoas passar fome, estão fazendo com que pessoas não consigam trabalhar e levar o sustento para sua casa. Esses empresários aí, principalmente o seu Gilson, né, que veio a público, acho, umas 2 ou 3 vezes, se eles baterem o pé, uma vez que provavelmente não exista um contrato aí, né, que faça essa integração entre os dois, a harmonia entre os dois, a coisa pode piorar? Eles têm autonomia, eles teriam autonomia para bater o pé e dizer, não, aqui não pode ter van, aqui não vai ter van. Ele não precisa bater pé se ele não tem contrato. Ele não é obrigado a fazer. Então, quando ele vem denunciar, vem a público e fala isso, ele está falando a pura verdade. Por que o governo vai fazer o quê? Se ele não previu isso antes. Não previu, não. Olha só. Vamos falar o português claro aqui. Eles nunca quiseram a van na rua. Porque se quisesse, os terminais estavam prontos. Se quisesse, os contratos estavam feitos. Se quisesse, a integração estava funcionando. Se quisesse, a população só estava pagando uma passagem. Alguma coisa disso está acontecendo? Não, então ele nunca quis a van na rua. Mais de 100 dias licitado e ninguém consegue levar sustento para casa, a não ser uma minoria. Que esses estão conseguindo levar, graças a Deus, ainda tem alguém sobrevivendo. Zé Alves, como é que está a situação, Zé Alves? Você está conseguindo andar de onde, Zé Alves? Eu estou andando de bicicleta. Eu prefiro andar de bicicleta na ciclovia, porque é mais tranquilo, tá? Mas eu percebo que o governo é um governo que atende aos grupos econômicos, quer realmente acabar com o pequeno. Você vê essa questão do ITBI, por exemplo, né? O ITBI ele vai atender as grandes fortunas de Campos que não passaram ainda o imóvel, né, por seu nome. E agora vemos a questão das vans, vemos os programas sociais que foi cortado pelo governo e que é um governo que não tem nenhuma responsabilidade com o social, o pequeno, o andar de baixo.
Ele está preocupado com o andar de cima, está a serviço do andar de cima. Isso é muito complicado. O Ranulfo citou aí uma pesquisa sobre Águas do Paraíba. Ela teve um lucro em 2018 de 57 milhões. Lucro líquido. O lucro líquido é aquele que a empresa bota no bolso limpinho. Em contrapartida, a desigualdade social de Campos aumenta. Então, isso demonstra que a nossa cidade ela tem um sistema econômico injusto demais. E o governo que entrou aí poderia ter amenizado, arrumado a casa de uma forma séria e não arrumou dentro de um cenário de pouco dinheiro. Ele ficou aí surfando numa onda, atirando sempre para trás. Esqueceu do futuro, esqueceu do presente. Então, senhores, é uma coisa lamentável, né? A gente está aí, estamos vendo, né? A nossa cidade, Zé, não pode se tornar uma cidade do lucro fácil. Do lucro fácil de meia dúzia, né, cara? Exatamente. Que isso? O lucro foi o que Ranulfo colocou. Se o empresário faz o investimento, o lucro é do processo. Claro. É a renda dele, é a remuneração dele. Agora, a ganância é que é lamentável. A gente vê a Vale do Rio Doce, lá em Minas Gerais, né? Aquele acidente que houve, né? Em Brumadinho, em Mariana. O que é aquilo ali? Aquilo ali é resultado da ganância, não foi lucro, não. Lucro é uma coisa racional, economicamente estimada. Mesma coisa, Águas Paraíba. Enquanto a população morre de fome aqui, tá certo? Você tem um monopólio da iniciativa privada tendo lucros extraordinários, exorbitantes, vivendo em um cenário de ganância, enquanto o governo atual pisa na cabeça do pobre. Zé, lucros extraordinários são até bem-vindos quando vem a partir da inovação, né? Quando vem a partir de uma produtividade. Mas o lucro normal da Água do Paraíba, nos períodos anteriores, a gente vê naquela tabela que foi feita a partir do Diário Oficial, era em torno de 15, 20, 15, ou seja, lucro normal. De repente, em 3 anos, você tem 3 anos de lucro acima de 50 milhões. É só a população entender, em 3 anos, nos 3 últimos anos, a Água do Paraíba lucrou lucrou 50% de tudo que ela lucrou em 11 anos. Exatamente. 50% de todo o lucro de 11 anos foi nos últimos 3 anos. Ou seja, uma farra. Não, a gente está diante de uma empresa de nababos. Se fosse uma ação na Bolsa, seria a ação mais valorizada. Mas ação entre amigos dá lucro, né? Por quê? Um lucro régio, um lucro de rei, um lucro de monarquia, né? Uma coisa absoluta. Então a gente fica preocupado com isso porque a cidade vai diminuindo o seu tamanho, as pessoas entram num processo de sofrimento. Esse bloqueio de 2,5 milhões que a Santa Casa fez nas contas do município vai fazer falta na hora de se pagar a folha e outra despesa. Então você vê que há um descontrole muito grande nesse governo. E seguindo a Santa Casa, pode ser que os outros hospitais também entrem. Mas estranhamente, olha só, são 4 hospitais. Campos tem 5 hospitais contratualizados, eu acho, né? Porque olhando as contas do governo, eu vejo 5 recebendo ou não recebendo dinheiro. Mas, estranhamente, 4 estão vindo a público dizer que não estão recebendo. E um deles, que é o mesmo que teve a isenção, o perdão de 55 milhões de reais, nunca veio a público dizer se está recebendo ou não. Será que está em dia? Você já fez essa pergunta? Mas eu faço aqui no ar. Não fiz essa pergunta não, mas o vereador... Acabei de fazer. Fazendo, né? Acabou de fazer, por que não está? Álvaro e meu amigo Zé Alves, aqui a gente mostra com detalhes. No ano de 2008, o lucro da empresa Águas do Paraíba foi de 5 milhões. Em 2008. 2009, 15 milhões. 2010, 19 milhões. 2011, 16 milhões. Exponencial. 2012, 22 milhões. 2013, 31 milhões. 2014, 27. 2016, 16 milhões. 2015, 16 milhões. 2016, 55 milhões. Escala crescente. 2017, 49 e agora no último ano, 57. Então, não, o boom foi nesses 3 anos. Explodiu nesses últimos 3 anos.
Negoção. Explodiu. Negoção. Ou seja, os acionistas estão rindo e a população chorando. Mas por que estão rindo? Porque está pagando uma tarifa exorbitante. Ranulfo, olhando o número, a gente sabe certinho o descumprimento da Água Paraíba. Ele recebeu dinheiro para antecipar as obras até 2017 e 2018. As obras não foram feitas, ele ainda ganhou extensão de prazo e mais 10%. Você consegue enxergar que ele não investiu o que ele tinha que investir. Olha, quem quiser detalhes disso tudo, está no portal Viu do meu amigo Roberto Barbosa, que já esteve aqui conosco dando entrevista. Ele fez uma matéria explanando tudo isso e colocou lá a tabela para você não ter dúvida. E a tabela do lado direito está em que dia foi publicado no Diário Oficial. Porque isso tem que ser publicado no Diário Oficial. Então não é ninguém... A fonte. Parabéns, Perfeito. É isso aí. Agora, ô vereador, posso entrar no mérito de uma questão que está... Estão diria na roda de uma questão. Que está aí perturbando aí a sociedade. E isso começou aqui dentro da Rede Aurora de Comunicação. Denúncias têm sido aqui desde o princípio, né? Isso. E me parece que 7 vereadores, ontem, se eu não me... Ontem não, né? Ontem foi que na última sessão. Quarta. Foi quarta, né? Na última sessão, 7 vereadores citaram na tribuna. E um desses foi a Vossa Excelência, que até se referiu ao Edmar Pitac como jornalista. Realmente. Ele não é jornalista, ele é advogado. É porque ele faz o programa mas e a gente... jornalista, não deixa de ser um jornalista. Não, mas na realidade é advogado. Sim, mas vamos colocar jornalista, que fez aí uma denúncia grave ao Ministério Público, né? E lá na Câmara também, né? Conforme o senhor citou lá, é sobre nepotismo contra o vereador Cláudio de Andrade. Uma vez também que há uma especulação de que ele está envolvido no check-in, mas não teve o mesmo tratamento dos outros, né? Eu pergunto, como está essa situação citado na Câmara por Vossa Senhoria na quarta-feira? Não, eu citei dando só os parabéns. Eu vi o programa dele, vi o que ele leu aqui no ar ao vivo, a denúncia de nepotismo, estou sabendo agora, não sabia que ele tinha feito, e acho que tudo que nós, da população, qualquer um que seja, tomar conhecimento e cheirar azedo, como eu costumo dizer, tem que ser judicializado mesmo, se for o caso. Ou ser apurado. Houve, nós vamos saber agora. Se ele judicializou a questão, nós vamos saber. Agora, eu acho que tinha que ver essa denúncia de nepotismo para muitas outras pessoas. Porque o que se tem notícia é que tem muito parente empregado nessa prefeitura. E de muita gente. Mas falou que tem muita gente sem trabalhar. 30% sem trabalhar. 30%. Isso eu falei no plenário. Que isso merece uma investigação, uma resposta rápida. E o governo tinha que vir a público se falar, e o Ministério Público tinha que se pronunciar. Isso sim. O secretário que fez a denúncia, o Funildo Cardoso. Então o Ministério Público tinha que se posicionar. Recebendo sem trabalhar? Contra fatos não há argumento, exatamente, né? Uma pessoa que estava lá dentro, que tem o conhecimento e veio a público falar. E é um índice grande, chega a 30%, pô. É muita gente. Muita gente. O município em dificuldade, o prefeito dizendo que a coisa está difícil, está sem dinheiro, e você tem uma legião de pessoas, né? Isso vai dar problema. Usufruindo do dinheiro público, né? Sem trabalhar em casa. Não sei, não. Nós estamos supondo. Olha só, vamos que seja 30% só 30%. Dos nomeados. Mil pessoas, 1.200 pessoas nomeadas. 30% de 1.000, gente, 300 pessoas sem trabalhar. Vamos que se estenda ao RPA. 5.000, 3 vezes 5, 15. Ele falou RPA também, está ali colocando. 1.500 com mais 300 dá 1.800. 1.800 pessoas sangrando os cofres públicos. Mas aí você vê o seguinte, né, cara, que aí ele não pode pagar os carros de confiança, não pode pagar os RPAs, não pode pagar o servidor público, não pode pagar o 13º salário. E vem uma denúncia dessa. Eu acho que as autoridades constituídas do município tinham que tomar, inclusive o poder público tinha que se pronunciar, né? Uma providência em relação a isso. Inclusive ele
ou o pessoal dele da imprensa emitir uma nota oficial, refutando, né, esse índice que chega a 30%, dito pelo secretário. Exato. Uma autoridade pública. Ô Zé, e inclusive com relação ao vereador, segundo Edmar leu aqui, como é que chama aquilo mesmo? Ele leu, acho que o parecer do Ministério Público, depois leu uma decisão judicial. Eu não cheguei a ouvir tudo, mas vi o início do parecer do Ministério Público. Algumas testemunhas ele leu depoimento. Parece que foram 5 testemunhas. E leu uma decisão, né? leu uma decisão judicial dizendo, aí eu também não lembro se foi parecer do Ministério Público, uma decisão judicial dizendo que tinha que olhar uma decisão que tinha que, como ele não fazia parte do grupo, tinha que olhar do grupo de governo na época, tinha que fazer um processo em separado. Vi até aí. Mas acho que isso tudo que ele está falando, gente, Edmar é empresário, produtor rural, advogado. Se ele está levando à tona, ele tem algum convencimento. E vamos esperar as autoridades se pronunciarem. E o que estranha, para a gente concluir, o que estranha é que 5 testemunhas confirmaram, né, a compra de votos, e parece que 2 ou 3, né, voltaram atrás. E 2, né, permaneceram, mantiveram a denúncia. Ou seja, só que isso eu não sei se deu seguimento, se engavetaram. Não sei, mas também não quero julgar ninguém sem que ele esteja julgado. Deixa as autoridades se pronunciarem, né? Para poder a gente vir aqui e falar. Mas isso não vou pode estar virar denegrindo. processo? Como não sei. Não sabe, aí não, o né? Edmar que tem que dizer. Eu não sei porque eu não quero denegrir a imagem de ninguém. Então deixa ele vir a público. Ele tem todo o direito de se pronunciar. Ele pode entrar no programa de Edmar essa semana, né? Pode. E se pronunciar. Inclusive parece que ele foi convidado, né? Mas aí não pôde ou não deu para ele vir. E se quiser também vir no programa Voz de Campos, está convidado para vir aqui. Boa. Né? E explicar a população, porque como o vereador falou, a gente não está aqui para atacar e difamar ninguém. Inclusive a gente torna público porque é de interesse público. Inclusive tem aqui em minhas mãos documentos em que o Edmar comprova que o Edmar entrou com essa ação. É a ação mesmo que fala? Eu acho que merecia você convidá-lo e ele vir aqui. Quem tem que justificar ou não, se ele achar que não tem que justificar, não tem. Mas seria ele, não a gente. Sim, beleza. A gente vai convidar, a produção vai convidá-lo, porque esse é o nosso papel, Zé Alves. Claro. O nosso papel, a nossa finalidade é informar a população e muito bem informado. Isso aí. Aqui há transparência. A transparência. Mas é a transparência mesmo, tá? Ô, Ranulfo. Diga, meu amigo. A bola é sua, Ranulfo. O que você tem aí? Eu estou vendo aqui que parece que os petroleiros querem entrar em greve na terça-feira, é isso, Zé? Olha, eu não tenho certeza não, mas bem possível, porque o país anda numa crise econômica muito grande. A reforma da Previdência foi aprovada, disseram que milhões de empregos seria gerado, milhões de dólares entraria no país. Eu só vejo a Bolsa de Valor bater 107 mil pontos, mas não gera um emprego, Ranulfo. O povo morrendo de fome. Agora, o seu Paulo Guedes elogiou muito o Chile, né? 25 mil dólares, renda per capita. É um modelo Guedes lá, não é verdade? É verdade. No entanto, o Chile está numa crise social já há muito tempo. Esse aumento do metrô foi apenas a gota d'água. É porque a mídia conservadora e covarde da América do Sul, ela escondia a verdade. E seu Paulo Guedes é um cínico, né? É um cínico, o gênio de Chicago. Eu colocaria ele numa vitrine e botaria assim na cabeça dele: seu cínico, seu mentiroso, seu fake. Porque o aposentado no Chile vem sendo remunerado via família, via filhos, via sobrinho. Ele recebe menos que um salário mínimo já há muito tempo. A juventude anda em dificuldade. A miséria no Chile é uma coisa ascendente. E vem o ministro da Economia de Jair Bolsonaro, tá, que avalizou, disse que o Guedes era o homem de confiança dele na economia,
o que a gente vê hoje é o desemprego aumentando no Brasil, tá certo? É a reforma da Previdência que ia resolver o problema do Brasil com milhões de dólares sendo investido aqui, e o que você verifica são os bancos tendo lucros semestrais bilionários. Afinal de contas, né? Esse é o Paulo Guedes, é oriundo no mercado financeiro. E as empresas fechando a porta, o comércio falindo, o desemprego aumentando. E repetindo, e Guedes falando, o Chile é o modelo neoliberal mais bem sucedido do mundo. Ô Paulo Guedes, eu acho que está na hora de você repensar e rever o seu discurso, porque você é um fanfarrão, um fake do Bolsonaro. Essa semana, meu caro Álvaro, houve no Poder Legislativo a discussão do orçamento de 2020. E aí... O que é mesmo? Orçamento 2020. Orçamento? Orçamento. Era o orçamento. Porque... O osso, vem do osso, né? Porque... Tá osso, né? Mas o que me chamou a atenção... Foi o quê, Ramon? José Alves, é que não há uma salvaguarda para a hipótese crescente de que em 20 de novembro nós tenhamos essa decisão que pode ser desfavorável da questão da indenização do petróleo. Quero o comentário dos dois. Primeiro, só para descontrair, vocês estavam falando da Petrobras, e eu acho que nós temos a pessoa certa para o cargo de diretor e superintendente da Petrobras. Vamos pedir para que o nosso prefeito se candidate, porque ele está cavando, ele já está saindo no pré-sal, ele sabe fazer essa escavação com muita propriedade. Mas isso foi só para descontrair. Um diamante? Um diamante perfurador? Foi só para descontrair. Nós estávamos falando do orçamento, e a secretária foi questionada sobre isso. Durante 2 anos seguidos, só para ilustrar, eu votei contra a peça orçamentária. Por quê? Vou falar as palavras que eu usei no plenário com ela. Mal planejada, mal apresentada, e vai ser mal executada, como está sendo as outras 2 mal executadas. Ela foi questionada, não por mim, por um outro colega, qual era o plano B, já que a peça estava sendo... perguntaram qual era o plano... Não teve resposta. Qual era o plano B, já que havia o risco da perda dos royalties? Não houve resposta do plano B. Então, olha só, foram discutir uma peça orçamentária que ninguém sabe se tem condição de ser executada. Eu achei um absurdo. O Rafael falou na Firjan, eu li no jornal, disse que a alternativa B, ele fechar a prefeitura e vai entregar a chave. Então manda ele para Petrobras, poxa. Manda ele para Petrobras. Foi mesmo? Vai cavar pré-sal. Ele vai entregar a chave, mas não disse a quem que ele vai entregar a chave, né? Isso ele disse na reunião de sexta-feira, 5 horas, na Firjan. Inacreditável. Eu li no jornal. Inacreditável. Eu li no jornal. Eu disse aqui, olha, se for redistribuído, né, os royalties, eu vou entregar a chave do município. Então não tem alternativa. Só não estava no jornal a quem que ele entregaria a chave. Ranulfo, então não tem alternativa? B é essa, o caos. O caos. inferno. Bom, a estimativa do próprio secretário de Finanças de nossa cidade é de que, passando esse absurdo, essa injustiça com a cidade, no ano que vem, o orçamento que está imaginado em 2 bilhões de reais, ele já cairia para 1 bilhão e 600, 1 bilhão e 700. E levando em consideração que já se gasta 1 bilhão de reais com folha de salários, né? Eu diria que nós vamos ter cortes de pessoal. Cortes de pessoal, isso instabiliza enormemente, ou instabiliza ainda mais a vida do servidor, né, Zé? Olha, inclusive hoje eu estava lendo a coluna do nosso amigo Murilo Diegues, que eu leio sempre. Ele vem dando uma sugestão ali que nós já vimos falando aqui. Eu não estou avocando para mim, tá certo? O que ele disse, não. Mas a gente discutiu aqui que o prefeito tinha que abrir as contas, envolver a população, tá? Não somente as instituições civis, tá? Que a gente sabe o nome de sempre, porque fizeram uma reunião elitista,
não convidaram o povo de Campos. Então, o Murilo hoje, se vocês quiserem ler, tá? Ele tá dando uma sugestão que foi discutida aqui reiteradas vezes. É o prefeito chegar, abrir as contas, chamar a população, também a sociedade civil organizada, porque às vezes você tem lá uma sigla AA, mas essa sigla, ela não representa a população. Representa, sim, os interesses de um grupinho, um feudinho que sobrevive na cidade ao longo dos anos, sugando as instituições que eu não vou dar o nome, tá certo? Mas o Murilo hoje, tá certo? Pede pro prefeito, ó, prefeito, chama a população, envolve a população, muito bem? Porque aí, se o senhor tiver que, futuramente, né, ser cirúrgico numa decisão, a população vai sentir menos, muito bem? A população vai entender. Então, de certa forma, sem querer avocar o que ele disse hoje, né, pra gente aqui, mas essa sugestão, Ranulfo, Álvaro e Germano, nós já havíamos dado aqui há muito tempo. E mais, perfeito, enjoamos de falar. Há 3 anos atrás, numa véspera de feriado assim, como nós estamos vendo para a semana que vem, fizemos uma reunião, tinha um elemento que hoje pertence ao governo. Exatamente. Estava lá o meu amigo Murilo Diegues, estava lá o meu amigo Zé Alves, né? Estava lá um professor universitário gabaritado da cidade, e quando nós terminamos a reunião mostrando a tabela com o tamanho dos gastos da prefeitura, o consenso entre nós é que se nada fosse feito, ia acabar do jeito que acabou, ou não, Zé? Claro que sim. Rapaz. O governo é uma verdadeira confraria. Não vou dizer de onde, do colégio, né? Porque eu estudei lá no colégio também, que eles vieram, né? Eu tomei dama, mas eu saí fora porque o negócio lá tá meio... Olha, Zé, eu gosto de sentar com vocês, que vocês têm uma memória boa. Mas é uma... Memória fotográfica. Entre amigos. Eles assumiram, né, a nossa prefeitura achando que era uma cidade da criança, né, cara? Era um shopping center, né? Era Miami, era Disney, entendeu? Só que... Maracanã! O Maracanã, é o que a Ranu falou. Nós mostramos pra ele, olha, amigo, o buraco é mais embaixo, tá certo? Ele deu risada. Não, vamos tocar. Meu amigo, você não tá no parque de diversões, não. Vocês estão sentindo agora a bucha, né? Antes do Álvaro falar, e mais, algumas semanas depois, eu e você, e mais o Murilo, repetimos essa mesma reunião com a presença na Fijan do meu amigo Luiz Mário Conceito, você se lembra disso. Verdade. Computadorzinho em cima. Tá? E qual foi a conclusão dessa mesma reunião? Se nada for feito... Todo mundo de olho arregalado. Porque os números eram assim, difíceis. Estarrecedores. Né? Era uma situação complexa, e extremamente difícil. E qual foi a conclusão dessa reunião? Se nada for feito num período rápido, vai acabar mal. Infelizmente... Está acabando mal. Mas vou lembrar aqui outra coisa. Ele vai falando, aí lembra a memória. Quando nós começamos com esse debate, aí veio o orçamento da Câmara no primeiro ano, nós fomos convidados para ir ao CDL, não sei se você lembra, para o CDL, sim, onde lá tinham várias instituições. Naquela reunião que nós... Exato. Rapaz, lá todos não falavam nada, ficaram só de olhos arregalados. Claro que não fomos nós que sugeríamos, isso já existia, mas fez com que eles reativassem um conselho das organizações sociais. Que existe até hoje. Que existe até hoje. E se unir porque viram que o negócio é complicado. Mas eles precisam, acho eu, aqui uma dica para as instituições, se pronunciar mais, vir a público, mostrar qual é o interesse público. Porque acaba acompanhando, Ranulfo, mas não dá publicidade no que está acompanhando, nem cobra publicamente o que está faltando. Eu acho que as instituições merecem elas serem não só representativas da sua classe, mas de toda a população campista. Exatamente, porque naquele dia lá no CDL, que nós colocamos o número, eu, Ranulfo e tal, os empresários ficaram espantados, porque me parece o seguinte, que as pessoas elas não acompanham o dia a dia do orçamento público, do municipal, né? Porque se você verificar, o maior orçamento do município é o de Campos.
Me indica uma empresa que tem um orçamento ano de 2 bilhões aí. Não tem. Não tem? Eu não tenho. Indica aí. Usina A, o supermercado B, não tem um orçamento de 2 bilhões. Então, gente, se essa boca fechar, olha só, a economia de Campos, que já tá numa situação difícil, ela vai pra baixo, mais ainda. Pressão, como diz o nosso amigo Alvo. Esta semana, o meu amigo Luiz Mário Concebida me disse que a empresa de nossa cidade com maior geração de valor adicionado fiscal, a campeã, tem 400 milhões de valor adicionado fiscal apenas. Pois é, você tá falando... Aí nós estamos falando aqui de uma boca de 2 bilhões. Exatamente. Entendeu? Então, hoje, o orçamento municipal, a hora que ele se mexe, se movimenta, cara, ele mexe com uma cadeia com interesse muito grande ainda da economia local. 15 mil servidores, 5 mil aposentados e pensionistas, um outro tanto de recibo chamado RPA, cargos comissionados. E aí eu quero fazer aqui uma coisa de justiça, e por isso estou todas as sextas-feiras aqui. Quem teve a coragem de permitir esse debate aqui na emissora foi o Germano. Verdade. Até hoje. Segurou as ondas. Imagino as pressões que Germano não recebeu em função da gente abrir as contas do orçamento. Porque da mesma forma que nessa reunião do CDL que vocês estão me lembrando, as pessoas ficavam, e olha que são pessoas esclarecidas, são pessoas bem-sucedidas, elas ficavam assustadas com os números que nós colocávamos ali. Né? Imagina a população, né? Quando nós começamos a abrir, eu me lembro que chegou um dia aqui, eu abri o computador e comecei a falar, olha, gasta tanto em saúde, foi um barato. Eu lembro de Germano questionava, mas é verdade. Não, para aí. Só o orçamento da saúde é 800 milhões ano. Aponta em Campos uma empresa que tem o faturamento de 800 milhões ano. Exatamente. Calma aí. Eu estou falando de segmento. Você falou de saúde. A saúde pública é privada. Não, a saúde pública, no caso, né? Deixa eu falar um versinho da saúde que eu disse ontem. E quem é da saúde vai saber exatamente o que eu estou falando. Nós estamos na terra, nós somos, né, índios Goitacazes, descendentes dos índios Goitacazes. Campos foi... Bom, minhoca da terra. Em terra de índios e iracemas ou miracemas, Campos não vai avante. Olha, quem é da saúde sabe exatamente o que eu estou falando. Ô Zé, com esses números... Piracema. Com esses números que você está colocando e da forma que você está colocando, ô Ranulfo, olha a sensação, Zé Alves, dos nossos interespectador. Espectador. Olha a sensação. O Tauan Santoli diz assim, sonhando para um dia ver Campos sendo conduzido por um profissional capacitado e uma pessoa que tenha uma sensibilidade com a população. Por quê? Né? Você colocando aí dessa forma que Campos tem condições o suficiente, tem arrecadação, tem verba, tem dinheiro, fazendo uma analogia perfeita que todos podem visualizar, né? Como se pudesse tocar. Que não existe hoje um orçamento como esse, né, comparado em nenhuma outra empresa. Não tem dentro de Campos. É onde a gente fala, se o 10º Aí como que não consegue? Falta gestão, gente. Aí você fala, né, que o prefeito disse que nesse caso, se for redistribuído, né, o Reuters, ele entrega a chave. Era melhor ele entregar agora. Aí a criança diz assim, pede para me dar a chave. Entrega agora. Com certeza o governo vai ser melhor, já que não tem depois, né? Quer dizer... Eu vou dizer o jornal, se você me permite. Pode falar. Na Folha da Manhã de sábado, eu vi o prefeito discursando lá na Fijan, eu não pude ir, infelizmente fui convidado, às 5 horas eu tinha uma agenda, né? E, poxa, eu li no dia seguinte, tá certo? O prefeito discursando. Agora, eu posso falar isso
né? Eu não sou autoridade. Então, eu sou um cidadão comum, mas ele, na qualidade, na condição de autoridade, falar de uma forma rasa, que se tudo der, se houver realmente a redistribuição, ele vai entregar a chave da prefeitura, ele não disse a quem, tá certo? Então isso eu acho lamentável. Isso faz a gente ver o seguinte, que ele não tem nada, assim, ele não tem uma alternativa B. Ele tá ali, de certa forma, né, a passeio. Mas e o juramento? O prefeito não tem juramento, não? Eu acho que eles estão achando... Não existe? Que eles estão na Disney. Botar a mão na Bíblia lá e dizer, juro lutar até o fim pelo meu povo? Olha só, o que falta... Adianta você jurar se ali está cheio de diabinho? Olha, depois... Está cheio de diabinho, tá tentando ele. O que diz a Bíblia? Tá cheio de diabinho. O que diz a Bíblia, meu amigo? Evitai as tentações. Ele não evitou as tentações. Do mal. Ele não evitou. Ele abraçou as tentações. Desde o primeiro dia de governo. No 1º de janeiro de 2017, ele abraçou o diabo. Olha, precisa falar mais alguma coisa? Olha, a ouvinte tá dizendo aqui que depois dessa, Zé, vou torcer para distribuir logo, Royce. Vou torcer logo. Pra poder ele sair logo. Eita, lasca. Zé, você foi... você foi profundo. Germano, agora. Você isso foi é a filósofo falta. Agora. Abraçou o diabinho. Isso é a falta de comprometimento mesmo, que o professor Sanguedo aqui falou com muita propriedade quando aqui veio. Disse, orçamento existe, o que não tem é comprometimento e o que falta também é gestão. E ele, como o Zé disse, abraçou os diabinhos, por assim dizer, né, as tentações e... abandonou a população. Uma pessoa que fala que vai entregar a chave na hora do sufoco só está pensando nele. Ele se elegeu para governar para a população, não foi para ele, nem para o grupinho dele, nem para o Flamengo, não. Mas eu quero fazer... Flamengo? Por que Flamengo? Não, porque eu estou agora fazendo... Não, eu também sou flamenguista. Ele deu maior sorte pro Flamengo, calma, rapaz, mas é isso. Eu quero fazer parte da vaquinha para ele ir pro Chile, porque para Campos ele não faz diferença. Mas pro Flamengo ele fez, então deixa ele pro Flamengo. Deu uma audiência lá no Flamengo. O Flamengo ficou até... O prefeito de Campos está aqui, então vamos fazer gol! Vamos fazer gol. Foi. Graças a Deus que o meu prefeito fez bem lá o time do Flamengo, né? O nosso time, tá? Pelo amor de Deus. Só um detalhe. Aqueles que quiserem verificar a fala do prefeito está na Folha da Manhã de sábado. É preocupante, essa fala é preocupante. Sinal que não pensa na população. Vai dar até arrepio. Entendeu? Cruz credo. Ranulfo. Depois dessa, desviai-se do mal. Sexta-feira? Você foi lá? Não, eu não pude, mas soube que houve um clima de grande preocupação. Houve uma demarcação de novas reuniões e reuniões populares para tentar influir o Supremo Tribunal Federal, o que representa que isso não vai dar em nada, porque o Supremo Tribunal Federal não se pauta por questões populares, se pauta pela questão de decidir a forma da lei, né? Não temos notícia de que o dia 20 tenha deixado de tirado de pauta, né? Portanto, estamos ainda com a corda no pescoço para dia 20. É preocupante porque sem esta perda, já está havendo atraso nominal de salários, imagino com a perda. Então, o setor produtivo da cidade anda muito preocupado com essa questão. O setor político se movimenta só agora, local. Eu tenho notícias de que a bancada de deputados federais do estado do Rio de Janeiro tem sido muito sensível e tem feito pressão no sentido de que o Norte não perca recursos, mas estamos numa situação extremamente desconfortável, né? E isso, evidentemente, pode implicar cortes profundos ano que vem, e estes cortes profundos vão deprimir ainda mais a economia local, que já conta, segundo me disse aqui o Álvaro há pouco, com 35 mil desempregados e um outro tanto de subempregados, né, Álvaro? Algo em torno de 55 ou 50 mil pessoas desempregadas ou subempregadas em Campos. E queria fazer um destaque aqui e fazer uma pergunta. É bom que eu estava falando de saúde, que as pessoas da saúde se pronunciem, porque às vezes eu entendi errado. Primeiro, estamos no Outubro Rosa,
nossas mulheres necessitam e precisam fazer seus exames, né, de prevenção ao câncer de mama. Campos estava com a defasagem desses exames. O município, ou a Secretaria de Saúde, me aluga um tomógrafo móvel por R$235 mil ou R$236 mil. Que é esse tomógrafo? Não, calma aí, pior do que isso. Calma aí, pior do que isso. Esse tomógrafo por 90 dias. Um tomógrafo zero do mais chinfrim é algo em torno de R$140 mil. Ah, não, você tá brincando. Do melhor, 195. Não, isso... Do melhor, 195. Mas o que é pior... gente, olha só, o que é pior do que ter um tomógrafo seu do piorzinho ou do melhorzão, alugar por 235, e eu soube, tempo, vereador? E aí queria, se você puder, a sua produção mandar ligar, que as mulheres, o tomógrafo hoje está onde? Em Santo Eduardo, estão saindo sem o exame, estão indo lá e estão saindo sem o exame na mão. Então, para que esse tomógrafo estava fazendo o quê? Eu espero que seja mentira. As mulheres estão saindo sem o exame. Eu não estou entendendo isso. Quanto tempo? 90 dias. Não, 90 dias? 90 dias. Não é um ano, não? Não, 90 Pelo dias. Pelo menos? 90 dias. Ah, não, Ranulfo. Não, um bichinho pequenininho. Não, Zé Alves, compra um bicho desse... usa o ano todo, depois joga fora. Pode jogar fora depois de um ano. Mas o mestre Brizola, os interesses impede que se faça uma aquisição de um tomógrafo novo. Ah, não, essa eu vou querer... Não, desculpa, eu vou... mas o tomógrafo tá... O tomógrafo vai virar Tomec. Aí o tomógrafo tá... mas ele tá no caminhão. Monta no caminhão, gente, é muito mais barato. E tem mais. Eu quero saber por que não estão saindo com o exame. Será que o equipamento que veio tá com problema? É isso que chama a minha atenção. Porque se você tá lá para fazer exame e sair com o seu exame e não sai com o exame, tem alguma coisa errada. Rapaz, tá complicado, hein? Agora Ranulfo ficou até estarrecido, não quer falar mais nada. Aí eu vou fazer... Não é isso. Então parece, então explica aí. Parece que nós estamos chovendo no molhado. Sim, então vamos sair, vamos pro seco. Entendeu? Vamos pro seco. Onde é que tá o seco aí pra gente pisar? O que eu faço proposição aqui para minha bancada, para nossa bancada, na medida em que os problemas estão ficando mais volumosos, mais complexos e a população com o seu sofrimento, um sofrimento cada vez maior, que a gente comece a pensar alternativas, né? Porque a cidade, ela é muito mais rica e muito mais forte do que tudo isso. Muito maior do que a gente? Muito maior do que a gente. Mas, Ranulfo, qual a alternativa para uma situação que a gente vê, né, que está sendo revelado, tornado a público, que não é normal? Sim, mas... não é normal, mas não tem coerência, né? Não tem coerência. Isso realmente esses dados são do Diário Oficial, hein? Eu não chutei, não. Olha só. Não tem coerência. Aí se não tem coerência, qual é a alternativa, então, pra gente? A população está se preparando para uma grande discussão ao longo desse ano, porque no ano que vem, daqui a 365 dias, nós teremos uma eleição geral na cidade, onde a classe política do Poder Legislativo vai ser testada e uma parcela vai voltar e outra parcela não vai voltar, né? E no Poder Executivo, a minha impressão é de que a equipe do Poder Executivo, a elite hoje dirigente da cidade, jogou a toalha, né? E se jogou a toalha, como essa é uma cidade com 25 mil universitários, um parque industrial ainda forte, um parque de serviços extremamente importante, meios de comunicação de qualidade, essa sociedade tem plena condição de discutir um diagnóstico e uma saída. Porque só de professores universitários aqui na cidade, nós temos cerca de 500 professores universitários com mestrado e doutorado. Só um acordo com a sociedade tira a cidade desse lamaçal. Interessantíssimo. E que essas propostas sejam apresentadas a todos os candidatos que vão vir aí, gente. Só um acordo amplo. Porque e mais, não é uma só corrente que vai resolver isso. Não, uma só corrente não resolve. Aquela ideia do Messias que nós discutimos na Não tem. Não vai ser Messias, não. Não tem. Joaquim Barbosa, a época do impeachment de Dilma, que tira a Dilma, bota a Dilma e tal, e podia haver uma outra eleição no Brasil, sem tirar a Dilma, né? Ia haver tal, aquela coisa toda, e fizeram uma consulta a Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa falou, olha, a única
alternativa é chamar o juiz. Quem é o juiz? O povo brasileiro. Ou seja, uma nova eleição. Então, pessoal, é o que Ranulfo está colocando mais ou menos. Quem vai resolver a situação de Campos é o juiz chamado povo. Mas tem que ser convidado realmente. Não pode esquecer o povo. Não é sentar os que se julgam iluminados. Os iluministas, os iluminados, não, nós temos a razão. Os intelectuais, os poderosos. Porque, a decisão, ela vem da base. A sabedoria está no povo. Joaquim Barbosa falou, na época do impeachment, chama-se o juiz. O povo brasileiro é que tem que fazer a decisão. E não um homem sujo como Eduardo Cunha, que botou seu Michel lá na cadeira de presidente, um homem sujo, enlameado, que foi preso logo depois. E que saiu do poder. Muito bem? Então, o Brasil está a zona que está, é porque houve o quê? O impeachment de Dilma. Tinha que ter ouvido quem? A população. Outra eleição. Não fizeram? Então vamos amargar aí mais 4 anos aí com o Bolsonaro, seu Paulo Guedes, o gênio de Chicago, porque essa situação nossa não vai sair com 2 conversas não, mano. Não vai não. Pessoas sujas que se dizem representantes da população. Exatamente. E que dizem responder pela população e não deixam a população exercer o seu poder. Os iluminados. Os iluminados, né? Mas esses aí não são iluminados, não. São aqueles que abraçaram o diabo. Os iluminados de gabinete, de sala de aula, que não conhece o povo campista, que não vão à base social. Estudam a base social, mas tem ojeriza, repugnância ao cheiro do povo. Esse aí é que toma a decisão, tá certo? É por isso que estamos assim. Então chama-se o juiz maior. A população. Zé, esses daí não são os iluminados. Olha, esses aí são os trevados. Meu caro Germano, não são. A gente está vendo no mundo que o povão está se levantando. E no tá, Chile, exatamente. Na Chile França, agora. Dá os exemplos aí. na França, No Peru, Equador, no Equador, Equador, Peru, na Hong Colômbia, Kong, Hong Kong. Em breve chegará aqui. Entendeu? Ou seja, essa casta de iluminados levando o povo a desconforto crescente. Eu torço para que o Brasil não precise chegar a essa situação, que nós possamos fazer um grande acordo no sentido de que todos possam viver com o mínimo de dignidade, porque tem riqueza para isso. Uma sociedade como a sociedade campista, que gera todo ano entre 13 e 14 bilhões de riqueza do seu setor privado, tem perfeita capacidade de dotar um pouco de qualidade de vida para cada um, ou não? Perfeitamente. Ô, vereador, para a gente encerrar, vai ter alguma audiência pública no dia 4? E qual dia é a expectativa? 4, expectativa muito boa. Essa semana tivemos audiência pública, dia 4, a partir das 15 horas. É uma audiência pública para falar sobre um setor que está aflito em nossa cidade. O setor de farmácias. Como um todo. Do seu empreendedor até o seu trabalhador e o farmacêutico. Tivemos a visita essa semana lá de 3 farmacêuticos e estava todo mundo achando que era para discutir isso ou aquilo. Não. É para manutenção e ver quais são as suas aflições, o que está faltando, o que está em excesso, o que pode ser feito. Campos hoje tem mais de 300 farmácias. Abriga aí mais de 2.000 trabalhadores. Mas há uma forte tendência a desaparecerem as farmácias de bairro. Não só pela conjuntura econômica e pelo domínio das grandes farmácias, mas também pelos excessos de alguns órgãos fiscalizadores, segundo denúncias. Então nós vamos dar voz a todos eles, para que isso nós não podemos perder esse setor importantíssimo na nossa cidade. Quantas farmácias tem aqui no seu bairro? Né? Só que elas correm risco de fechar. Então, estão lá todos e para despedir,
porque já vi que o horário ali, falar o que quiser, o Ranulfo falou, realmente falta abraçar o povo, que não nos pedem muito, eles querem a sua saúde, eles querem a sua educação, querem poder sobreviver, trabalhar dignamente e levar o sustento para casa. Mas esqueceram, pelo menos em nossa cidade, que eles existem. E aí eu tiro esse cenário mundial e os iluminados de Zé Alves e levo para o cenário da Câmara. Existem alguns iluminados naquele plenário que defendem o errado como se fosse certo e ainda são aplaudidos. Isso me incomoda profundamente. Cada um vive do jeito que quer. Mas você defender o errado, discursar o errado como se fosse certo e ter alguns papagaios lá para aplaudir ainda, isso me incomoda. Então, um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Estaremos aqui na próxima semana. Ranulfo Vidigal, tá até filosofando o vereador Álvaro. Hoje. Olha, eu só quero o quê? Trabalhar, levar o pão para casa. Eu tenho certeza que a gente, de uma forma simples, coloca para a população coisas muito complexas, mas muito importantes para o seu cotidiano, né? E vamos seguir nessa linha, porque aqui o debate é livre, aqui o debate é franco, e nós não queremos, de modo algum, personalizar o debate. Nós queremos apenas saídas para uma situação aflitiva que a população como um todo está vivendo, e eu tenho certeza que essa cidade tem plena capacidade de dar a volta por cima. Perfeitamente. E em breve tem novidade aí, tá, Ranulfo? A gente lançou no sábado passado o portal da Rádio Aurora, onde as pessoas também podem ouvir, aqueles que não têm Face, podem ouvir, pode baixar o aplicativo, pode acompanhar os blogs dos apresentadores, né, aqueles que compõem a Rede Aurora de Comunicação, pode acompanhar os nossos canais digitais e daqui mais ou menos 30, 60 dias vem aí o portal Rede Aurora de Comunicação, que vai acoplar tudo e vai ter a nossa TV digital, tá? Isso é fato, já vai vir a TV digital aí, tá bom? Canais independentes das redes sociais. Então, a gente vai ser transmitido, está sendo transmitido em volta do mundo todo, planeta Terra. Zé Alves de Azevedo Netinho. Uma honra muito grande estar aqui com os colegas, com os amigos. E quero dizer que a sociedade vive hoje uma anestesia. Ela vai acordar. Isso é um perigo danado, tá? E para a gente encerrar, quero dizer que já deu tudo certo, meu amigo Germano, e até sexta-feira que vem. Já deu? Bacana. Vereador Álvaro Oliveira, muito obrigado. Obrigado a Até quinta-feira, né? De novo. Se Deus quiser, se estiver convidado. Nos bastidores. Olha só, eu vou trazer café, mas vou trazer também uma parede de barba, que Germano Santos hoje veio sem se barbear. Mas tô bonito assim, pô. Quando eu tiro a barba, me chamam de garotão, de criança. Não. Então vai ter que trazer. Se ele não trouxer, se eu não vier com a barba feia... Pode ser aquele bique... Não. Tem que ser aquele que tira a recarga. Traz a recarga do turbo. Vou te contar. Olha, a todos, muito obrigado pela audiência, pela paciência. Esperamos ter contribuído com todos vocês em mais um dia, né? A qual foi tornado a público vários assuntos de interesse da nossa população, se tratando do dinheiro público, do seu dinheiro. Sexta-feira que vem tem mais. Eu volto na segunda-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, com você. Porque eu só sei de uma coisa, Zé. Já deu tudo certo. Beijos. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer. Você acabou de ouvir o programa A Voz de Campos. Apresentação: Germando Santos. Já deu tudo certo.